Bom dia. Zacarias 1, livro de Zacarias, capítulo 1. No 8º mês do 2º ano do império do rei Dario, a palavra de Deus chegou ao profeta Zacarias, filho de Berequias, neto de Ido, cujo nome significa Deus lembra. A palavra veio nos seguintes termos: Eis que o Senhor se irou sobremaneira contra os teus antepassados. Por esse motivo anunciai diante de todo o povo, assim ordena Deus dos exércitos: retornai a mim e eu me voltarei para vós, convoca o Senhor dos exércitos. Não sejais como os vossos pais e antepassados, aos quais os antigos profetas pregaram. Assim diz o Senhor dos exércitos: abandonai os vossos maus caminhos e as vossas más atitudes. Contudo, eles não me ouviram, nem sequer me dispensaram atenção. Reclama Deus. Agora, portanto, onde estão os vossos antepassados? E os profetas, porventura, vivem eles para sempre? No entanto, a minha palavra e todos os meus conselhos e decretos que ordenei aos meus servos, os profetas, alcançaram os vossos antepassados e os moveram a converter-se e a confessar. Eis que Deus dos exércitos fez conosco o que nossos maus caminhos e práticas malignas mereciam, tudo conforme profetizou. Deus, agora usando o profeta Zacarias, fala com o povo: olha, seus antepassados, eles erraram, eles desobedeceram, eles não me deram a menor atenção. Eles fizeram tudo que era contrário. Apesar de eu ter enviado profetas, homens de Deus, para estar alertando, para mandando eles abandonar os maus caminhos, as más atitudes, eles não quiseram, eles não ouviram. Por isso sofreram, por isso pagaram e por isso morreram. A maioria morreram de morte violenta, morreram de fome, de enfermidade, todo tipo de tribulações. Isso por quê? Porque Deus enviou a morte. Não foi outro, não, foi Deus que enviou. Isso por causa da desobediência. Hoje, da mesma maneira, Deus nos envia pessoas para estar nos alertando, mas ele já enviou Jesus, e hoje nós vemos no Evangelho, e a pregação não mudou, a pregação é a mesma: abandonar e arrepender. Nós vimos que quando o primeiro pregador do Novo Testamento foi João Batista, depois o próprio Senhor Jesus, a pregação inicial é: arrependei-vos, é chegar do reino de Deus. Arrependei, abandonai os vossos maus caminhos e as vossas más atitudes. É necessário esse abandono do pecado, mas as pessoas não estão querendo dar atenção a Deus. Infelizmente, nós vivemos uma geração de religiosos, onde as pessoas sabem, gostam de ir a templos, gostam de cantar, de dançar, de pular, gosta de fazer todo tipo de estrapulias, gosta de subir a montes, gosta de ficar horas ali orando, rezando, fazendo qualquer coisa, gostam de estar ofertando, mas não gostam de obedecer ao Senhor. Não gostam de praticar a palavra de Deus. E Deus o tempo todo está falando: arrependei-vos, arrependei-vos. Porque não basta nós irmos a templo, não basta nós estarmos orando. É necessário nós congregarmos no Senhor, nós nos unirmos ao Senhor. E esta união só se dá por obediência, senão o castigo virá. Não tem escapatória. Deus vai fazer com nós aquilo que os nossos maus caminhos, nossas práticas malignas, os nossos erros merecem. Tudo conforme o que ele já falou, já profetizou pela palavra dele. Então ainda há tempo de nos arrependermos. Ainda há tempo de nós mudarmos. Nós temos que seguir a Jesus.
Jesus falou, aquele que quiser me seguir tem que pegar a cruz. É uma cruz que nós temos que carregar. Então não existe essa promessa que é tudo fácil, tudo bom. Então eu vejo essas pregações mentirosas, os falsos profetas, os falsos pregadores, pregando por aí, não, que você se converter é só vitória, é só vitória. Isso é mentira. E isso é um erro terrível, tá vendo as pessoas errarem. Porque, na verdade, nós temos que passar por uma porta muito estreita. Nós temos que passar por um caminho muito apertado. Foi o que Jesus nos disse. Aqui nós vamos ter lutas. Aqui nós temos aflições. Mas nós temos que ter bom ânimo, porque nós venceremos. Não importa, eu vejo muitas pessoas agarradas a tradições. Isso não somente de outras religiões, como no meio evangélico. Pessoas, não, sou de família evangélica. E daí que é de família evangélica? Eu quero saber se você é discípulo de Jesus. Se você é discípulo de Jesus. Se você é de família discípulo de Jesus. Evangélico, crente, não quer dizer nada. Quero saber se realmente pratica. Se realmente é, não tem que daniar. Quem realmente é, não fica alardeando. Da mesma forma, eu vejo pessoas, por exemplo, de outras religiões, como católicas e outras. Não, eu sou católico, meu avô, meu bisavô, meu pai, minha mãe era, eu também sou, mas vamos ver a vida que eles viveram. É o que você quer para você? É o que nós queremos para nós? É isso que nós temos que examinar. Eles partiram, eles estavam lá da idolatria, eles morreram. E morreram duplamente, porque foram para o inferno, não tem salvação. Todos aqueles que adoram imagem, partem para o inferno. E não tem salvação. Agora, se nós queremos ter vida, se nós queremos ter salvação, se nós quisermos sermos salvos, vamos abandonar os nossos maus caminhos, idolatrias, mentira, e voltar para o Senhor. No 24º dia do 11º mês, o mês de sábado, o mês de Shebá, vara, quer dizer, isso é entre janeiro e fevereiro, no segundo ano do império do rei Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Berequias e neto de Ido. Durante a noite tive uma visão. Surgiu na minha frente um anjo montado num cavalo vermelho. Ele estava parado entre as moitas num grande vale. E atrás dele estavam montados outros anjos, e seus cavalos eram vermelhos, marrons e brancos. Imediatamente indaguei, quem são estes, meu senhor? Então o outro anjo que falava comigo respondeu, eu lhe revelarei quem são. Então o anjo que estava entre as moitas deu a seguinte interpretação. Eis que são aqueles que Deus enviou por toda a terra. E eles relataram ao anjo do Senhor que estava entre as moitas. Percorremos toda a terra e a vimos toda tranquila e em descanso. Diante do que o anjo do Senhor replicou, ó Deus dos exércitos, até quando não olharás com misericórdia para Jerusalém e para com a cidade de Judá, com as quais estás indignado há 70 anos? Então Deus respondeu palavras de conforto e encorajamento ao anjo que falava comigo. E ao anjo me orientou, exclama diante de todos, assim diz Deus dos exércitos, eu tenho sido muito zeloso com Jerusalém e Sião. Contudo, estou muito indignado contra as nações que se sentem inabaláveis. Eis que eu vinha irritado com o meu povo, mas elas conseguiram piorar em muito a dor do meu povo e o seu sofrimento. Portanto, eis o que diz Deus. Estou voltando a minha face para Jerusalém e o meu coração está repleto de misericórdia. Ali minha casa será reedificada, e eis que a corda de medir será estendida sobre Jerusalém. Avisa o Senhor dos Exércitos. E diga mais, assim diz Deus dos Exércitos, as minhas cidades transbordarão de prosperidade novamente, e o Eterno voltará a consolar Sião e a preferir Jerusalém. Então agora Zacarias teve uma visão à noite, onde ele viu um anjo montado em um cavalo vermelho, e ele estava ali parado entre umas moitas de mato, num grande vale. E atrás dele ali tinha vários outros anjos montados em cavalos vermelhos, marrons e brancos.
Então o anjo do Senhor que estava ali entre as moitas, Zacarias pergunta a ele na visão, não vai me explicar o que quer dizer isso? Ele falou, não, eu vou te explicar. Aqueles ali são os anjos que estão do Senhor, que percorre toda a terra, e percorrendo toda a terra, e trouxeram a informação como está. Porque Deus está irado com Israel, Deus está irado com Judá, com Jerusalém, por causa dos pecados. E já estava fazendo 70 anos que o povo estava no cativeiro, estava na Babilônia. O povo de Judá, de Jerusalém, estava lá a fazer 70 anos. Então ele fala, Senhor, até quando vai ficar? Então Deus respondeu para o anjo, falou, olha, eu vou agora trazer misericórdia para ele. E vou punir todos aqueles outros, inclusive seria também a Babilônia. Porque Deus os levantou para punir, para ser a vara, para corrigir Jerusalém e outras nações. Só que eles extrapolaram, foram muito mais além, foram extremamente cruéis. Deus falou, agora eu vou punir vocês. Nós sabemos a história da Babilônia, que o Senhor falou que ia punir e que ela não mais existiria, como realmente não existe. Então, nós erramos, nós pecamos, então nós vamos para o cativeiro. Isso é infalível. De Deus não se deixa escarnecer. O que nós plantarmos, nós vamos colher. Nós desobedecemos o Senhor, então nós vamos receber o castigo. Isso é certo. E a única coisa que nós temos que fazer é nos arrependermos, abandonar os nossos erros, abandonar os nossos pecados e voltarmos para o Senhor. Se nós não fizermos isto, com certeza nós vamos morrer no cativeiro. Nós vamos morrer no deserto. Porque isto é a palavra do Senhor. Então o Senhor enviou o anjo para falar, mostrar para Zacarias o que era. E realmente nós sabemos, com 70 anos, Deus já tinha falado que 70 anos ia trazer o povo de volta. E trouxe realmente. Então, quando nós erramos, nós pecamos, Deus nos envia para o cativeiro, Deus nos envia para o deserto. E Ele dá um tempo determinado, vai ficar lá todo o tempo. Se arrepender, Ele retorna. Então, nós já temos as pessoas, não, por que não acontece? Eu me converti hoje, mas existe o tempo determinado. Deus determinou, era 70 anos, então vai ser 70 anos. Aí eu estou no cativeiro, eu me converti agora, eu já estou 5 anos, 10 anos. Não. É o tempo do Senhor. Em seguida, eis que olhei para o alto e vi algo como 4 chifres. Então perguntei ao anjo que interpretava a visão e falava comigo. O que significa isso? Ele replicou, são chifres que espalham Judá, Israel e Jerusalém. Logo após, Deus me fez ver 4 artesãos. E eu de novo indaguei o que eles veio realizar. Ele esclareceu. Ali estão chifres que dispersaram Judá a ponto de ninguém conseguir sequer erguer a cabeça. Mas os artesãos vieram aterrorizar e quebrar todo o poder desse chifre das nações que se levantaram contra o povo de Judá para dominá-los e espalhá-los. Então, novamente, ele vê agora chifres, 4 chifres, e pergunta novamente o anjo, o que é isso, o que significa? O anjo fala, não, isso aí são os chifres que espalharam o povo de Judá, espalhou por toda parte, levou para o cativeiro. Depois ele vê então os artesãos. Pergunta o que é isso? Os artesãos significa agora a mudança, que os artesãos vieram consertar, vieram aterrorizar, vieram quebrar o chifre das nações. Assim como Deus enviou o castigo para o povo, Ele enviou também a solução e Ele trouxe todo mundo de volta do cativeiro. Assim, quando nós erramos, nós vamos para o cativeiro, mas o Senhor nos traz de volta se nós nos arrependermos. Zacarias capítulo 2. Eis que eu olhei outra vez e vi um homem que tinha na mão uma corda de medir. Então lhe indaguei, para onde vais? E ele replicou, vou medir qual é a largura e o comprimento da cidade de Jerusalém. Então o anjo que falava comigo retirou-se e o outro anjo foi ao seu encontro. Ele avisou, corre, fala a este jovem. Jerusalém será habitada como os povoados sem muro de proteção, por causa da sua incrível quantidade de habitantes, tanto seres humanos como animais. Porquanto eis que Deus assegura, eu mesmo serei um muro de fogo ao seu redor,
e serei a glória no meio da cidade. Cuidado, atentai-vos, atentai o que vos previno. Fugi agora mesmo das terras do norte, adverte o Senhor, porque eu vos espalhei os 4 ventos da terra, afirma Deus. Escapai ao Sião, vós todos que habitais na ilha, o que habitais na filha, cidade de Babilônia. Sendo assim, declara Deus dos exércitos, ele me enviou para buscar sua glória entre as nações que vos saquearam, porquanto qualquer que tocar em vós, fere a menina dos olhos de Deus. Na verdade, eis que levantarei a minha mão contra as nações, de forma que será espólio para os seus servos. E então saberei todos vós que Deus do seus exércitos me enviou. Canta e rejubila-te, o filho de Sião, pois eu venho e habitarei no meio de ti, garante o Senhor. E naquele grandioso dia, muitas nações se unirão a Deus, se tornarão meu povo. E tu serás a minha habitação e reconhecerás que o eterno Senhor dos exércitos me enviou a ti. Então Deus dará Judá como sua porção na terra santa, e escolherá de novo Jerusalém. Aquietai-vos, todos vós, perante Deus o Senhor, porquanto ele se levantou da sua santa habitação. Deus falou, olha, agora ele veio ter outra visão novamente, onde ele vê o anjo saindo para medir em toda a cidade de Jerusalém. Uma régua de medir seria uma espécie de uma trena, né? Medindo tudo ali. E o que ele viu, ele perguntou, mas o que é isso? O anjo que estava medindo ali falou com aquele anjo que falava com Zacarias. Falou, corre, avisa esse anjo que Deus está falando. A cidade está deserta, mas ela vai ser novamente habitada. Aqui vai ter novamente pessoas, vai ter animais, vai ter tudo. Vai ser uma cidade povoada, extremamente povoada, como Israel é hoje, como Jerusalém é hoje. Vai ser muito habitada ainda, apesar de estar deserta, apesar do povo estar no cativeiro, Deus está falando, ela vai ser habitada. E realmente foi. E ao mesmo tempo avisa com o povo, não sai da Babilônia. Já venceu 70 anos, retorne, volta para Sião, volta para Jerusalém. Porque muitas pessoas gostaram, se adaptaram ali ao cativeiro, e não pensavam em voltar mais. Porque construíram família por lá na terra estrangeira, vão ficar por aqui. Mas Deus está falando, não, retorna. Então, da mesma forma, Deus nos fala. Nós, às vezes, fomos enviados para o cativeiro, nós achamos que não tem mais jeito, que não tem mais solução, mas Deus fala, não, volta. E não se acostume, não adianta você se adaptar ao cativeiro, é para você voltar. Se houve um arrependimento, volta. Pastor, a minha família não tem mais jeito, tem. O meu casamento não tem mais jeito, tem. A minha da saúde não tem mais jeito, tem. A minha vida financeira não tem mais jeito, tem. Tudo que o Senhor está falando que tem jeito, ele diz, volta. Volta porque tem solução, é o Senhor que está prometendo. Nós não temos que ver nada com os nossos olhos. Por mais que os nossos olhos achamos impossível, mas Deus está falando que tem jeito. Se ele está falando que tem jeito é porque tem. Então volte, saia do cativeiro. Mas para sair do cativeiro é necessário nos arrependermos. Nos arrependermos. Sem arrependimento não existe melhoria, não existe salvação, não existe vitória, não existe nada. Quando nós obedecemos o Senhor, ele diz, agora volta do cativeiro, ninguém vai tocar em vocês, não vai acontecer nada. Eu vou cuidar de vocês como se fosse a menina dos olhos. O que é cuidar com a menina dos olhos? Imagina nós que, por exemplo, nossos olhos, só em nós aproximar qualquer coisa dos olhos, imperceptivelmente nós já piscamos. Proteção. Qualquer coisa aproxima, nós imediatamente piscamos involuntariamente. Então, a mesma forma de Deus será com a menina dos olhos, ou seja, cuidado total, proteção total. Se houver arrependimento. É necessário que haja esse arrependimento para podermos receber o cuidado de Deus, para recebermos a promessa de Deus, para que a promessa do Senhor se cumpra em nossa vida. Caso contrário, não acontecerá. Não basta orar, não basta ir a templo. É necessário sim que nós nos arrependamos, abandonamos o erro, as idolatrias, os maus caminhos, os maus pecados, todos os pecados. Zacarias capítulo 3. Logo em seguida, Deus me fez ver o grande sacerdote Josué,
que posicionava em pé em frente ao anjo de Deus, o Senhor. E Satanás, o adversário, estava à direita de Josué, pronto para acusá-lo. Mas o anjo do Senhor ordenou a Satanás que Deus te repreenda, Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te condene. Ora, vê este homem, não parece um pedaço de lenha meio queimada, recém-saído do fogo? Ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava em pé diante do anjo. Então o anjo ordenou aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes impuras, e disse a Josué: vê, eis que eu tirei de ti o teu pecado, e eles te veste com roupas de grande nobreza. E acrescentou: põe-lhe um turbante purificado sobre a cabeça. E colocaram um turbante limpo na cabeça e o vestiram. E o anjo de Deus permaneceu ali observando tudo. Então o anjo do Senhor declarou a Josué: assim diz Deus dos exércitos: se andares nos meus caminhos e seguir as minhas normas, será juiz na minha casa, e também cuidará dos meus átrios, e te darei lugar entre os que aqui estão. Portanto, ouve, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens que simbolizam eventos futuros. Eis que eu trarei o meu servo, o renovo. Agora ele tem uma visão, onde ele vê o sumo sacerdote, Josué, que esse não é o mesmo Josué que substitui o Moisés. É um sacerdote, Josué, era o sumo sacerdote. E ao lado dele, ele estava frente ao lado dele, e do lado direito estava o diabo, estava o Satanás, estava o acusador. Que a função do diabo é acusar, a tradução do nome diabo quer dizer acusador. E nós observamos, eu sempre falo isso, as pessoas acham, não, o diabo não pode ver Deus, ele se afasta dele, não chega perto de Deus, ao contrário. O diabo vai diante de Deus, nós conhecemos a história de Jó, o diabo vai diante dele para pedir autorização para assolar Jó, e agora ele queria também assolar o sumo sacerdote. Não que o sumo sacerdote estivesse 100% limpo, estava sujo. Tinha pecado, mas Deus agora está falando: não, estou tirando todos os teus pecados. E nós devemos observar que nem o anjo, temos falado constantemente sobre isso, nem o anjo do Senhor, do anjo não chegou para o diabo e falou: afasta daí, imundo, não falou nada disso. Falou: não, o Senhor te repreenda. Nós temos visto isso aqui, nós temos visto então, novamente lá no livro de Judas e em vários livros. Então nós não podemos ter aqui essa arrogância. Ele diz simplesmente: não, que o Senhor te repreenda, Satanás. Sim, porque o Senhor escolheu Jerusalém, o Senhor que escolheu Jerusalém te condene. É o Senhor que vai te condenar. Tá? Porque a vontade do diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele não queria que Jerusalém fosse reabitado, novamente habitado. Ele não queria que o povo voltasse para lá. Ele queria ver realmente a destruição do povo de Deus. Mas Deus não viu. O anjo falou: não, que é o Senhor que te repreenda. Deus vai te repreender. Né? E olha para ele e fala: escuta, olha para Josué e fala: vem cá, esse homem não parece um fogo, não, uma brasa, um pedaço de lenha saído do fogo? Por quê? É porque quando nós estamos na presença do Senhor, é mesmo que nós estamos no meio dos carvão, de brasas vivas ali. Se nós afastarmos, nós começamos a querer esfriar. Aí o Senhor está falando, o Josué falou: não, o anjo falou, mostrando para Zacarias, também visão. Falou: não, isso aí não parece sair de um tição, saído do fogo? Ora, vê, este homem não parece um pedaço de lenha meio queimada, recém-saído do fogo? Tem que voltar para esse fogo. Então ele pede, então o anjo fala com o Senhor, né? E como ele estava com veste impura, por isso que ele estava meio queimado,
Mas que então o anjo ordenou os que estavam diante dele: tirai as vestes impuras. E depois disse: eis que eu tirei de ti o teu pecado e te vesti com roupa de grande nobreza. Falou: não, para entender bem, falou que eu tivesse com as roupas sujas, roupa impura. Falou: não, troca essa roupa dele. Trocou. Então ele estava com roupas limpas. Ele já estava em condições de falar com o Senhor. E nós veremos que no final desse versículo, como nós vimos, ele já anunciando a vinda de Jesus. Então, José está com roupa impura diante do Senhor. Então, vestiu agora com roupa de grande nobreza. E agora o anjo falou: não, coloca ali um turbante purificado sobre a cabeça. Colocaram ali um turbante limpo, mostrando então que ele já estava purificado, que o sumo sacerdote Josué estava purificado. Você falou que não lembra mais dos pecados dele, assim como ele não lembra de nenhum de nós. Mas olha o versículo 7, né? Que é isso que é importante para nós. Ele diz assim: assim diz Deus dos exércitos: se andares nos meus caminhos, se seguires minhas normas, serás juiz na minha casa. E também cuidará dos meus atos e darei lugar entre os que aqui estão. Ele era como se um sacerdote. Se você andar no meio do caminho, você vai continuar, você vai ser lugar de grandeza. Mas caso contrário, também recebe punição. Então nós fomos diante do Senhor. Jesus já veio. Nós conhecemos Jesus, nos apresentamos a Ele. Trocamos as nossas vestes. Então nós temos que permanecer limpos. Nós temos que ser com brasas vivas. E não somente pela prática de orações ou de idas aos templos, mas sim viver de acordo com a palavra do Senhor. Vivermos de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo. Porque nós fomos chamados, porque nós somos sacerdotes eleitos, nação santa. Mas temos que agir em conformidade. Caso contrário, nós estamos brincando de ser cristãos, estamos brincando de sermos evangélicos, brincando de ser crente em qualquer coisa. Ele diz no último versículo aqui: portanto, ouve, Josué, um sacerdote, tu e teus companheiros, que se assentam diante de ti, porque são homens que simbolizam eventos futuros. Eis que eu trarei o meu servo, o renovo, que é o Messias que veio. Não, um sacerdote representava. Ali a igreja representava ali Jerusalém. Ele e os outros que assentavam junto com ele, os sacerdotes, os adjuntos e tudo mais. Falou: olha, você tem que se santificar. Vocês simbolizam o reino. Vocês falam do rei Deus, vocês falam de Jesus. Jesus está vindo, o Messias está vindo. E eu vou enviar. Então vigia. A missão nós falamos por nós hoje. Vamos vigiar, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. Devemos vigiar. Porquanto aqui está a rocha que coloquei diante de Josué, sobre esta pedra única, preciosa e de prumo, estão 7 pares de olhos. Nela gravarei e retirarei a malignidade desta terra num só dia, garante o Senhor dos Exércitos. E assim naquele dia, declara o Eterno dos Exércitos: cada um de vós convidará o seu próximo para sentar-se em paz debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira. Anunciando, falando que Jesus está vindo. Anunciando a vinda do Senhor. Jesus já veio. Jesus veio. E aconteceu. Jesus está voltando. Assim como a palavra dele. Naquela época a palavra dos seus profetas revelaram, falou: Jesus não vai vir. O Messias vai vir. Hoje também, na mesma forma, a palavra, o profeta Jesus, o próprio Jesus, que é o Evangelho, está nos avisando, falou: olha, estou voltando. Jesus está voltando. Então vamos nos preparar, porque é a volta dele. Como é que nós seremos encontrados? Porque se nós estivermos com as roupas sujas, se nós estivermos com as vestes sujas, nós vamos ficar. Nós vamos padecer. Por isso nós temos que trocar nossas vestes. Nós temos que lavar nossas mãos. Temos que abandonar os erros. Nós temos que abandonar os pecados. E nos render ao Senhor. E resposta só vem dele. Só Ele tem a resposta. Só Ele que tem a solução. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Temos que nos render aí. Hoje nós lemos o livro de Zacarias até o capítulo 4.
Amanhã, querendo Deus, nós daremos continuidade a partir do capítulo 4. Nós lemos até o versículo 3. A partir de amanhã, sim, daremos continuidade a partir do versículo 4. Todas as dúvidas, todo esclarecimento nós buscamos na Bíblia. Por isso, em todo o tempo eu digo, leia e pratique a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.